Olá, seja bem-vindo ao curso de Linux 1, aula 4, comandos grep, sort, unique, cut, awk, sed e wc. Esse é um curso que fica à disposição da comunidade aí, e quem quiser utilizar está à disposição de todo mundo aí, só peço que não seja cobrado nada por esse curso, tá? Meu nome é Roberto, eu sou analista de sistema, formado em análise e desenvolvimento de sistemas pela Unicesumar, certo? Possuo curso de especialização em Linux e resolvi ministrar esse curso para ajudar quem queira aprender aí a mexer no Linux, desde os comandos básicos até comandos avançados, como preparar um servidor e coisas do tipo, tá? Os objetivos da aula é grep, egrep, fgrep, sort, unique, cut, awk, sed e wc, como eu falei, tá? São comandos avançados Linux e que todo administrador de sistemas Linux tem que saber utilizar esses comandos, certo? Na última aula, para quem está assistindo essa aula a primeira vez, existem outras aulas, a gente está na aula 4, como o próprio nome diz, e é óbvio, mas existem outras aulas, onde a primeira aula a gente prepara a infra do curso, na aula 2 a gente aprende sobre comandos básicos, mover, copiar, renomear. Na aula 3 a gente aprendeu sobre editores de texto, redirecionamento, entrada e saída padrão, expressões regulares. Então é importante que você assista todas as aulas, porque uma aula acaba linkando na outra, tá bom? A terminologia que a gente vai utilizar no curso sempre vai ter esse significado, né? Sempre que tiver duas cerquilhas é um comentário. Por exemplo, o comando tal faz isso. Isso é um comentário, não é para executar isso não no terminal. E sempre que tiver o cifrão, é executar o comando como usuário comum, ou seja, como aluno, se você preparou a infra de acordo com aquilo que está na videoaula. E quando tiver uma cerquilha, executar o comando como root, tá? Vamos começar então. Grep. O grep ele faz a filtragem de um conteúdo, certo? Aqui numa tradução literária, linhas de impressão que correspondem a um padrão, ou seja, você vai determinar um padrão e o grep vai buscar esse padrão dentro de um arquivo para você, ou dentro de alguma coisa, ou dentro de algum comando que você está repassando para ele, tá? Então, grep é um comando que ajuda na filtragem de conteúdo. Por exemplo, gostaria de buscar um determinado nome em uma lista telefônica. Imagina uma lista telefônica onde você tem 500 nomes lá dentro, 500 números de telefone, e você tem que buscar um determinado nome. Por ficar ali, abrir o vim e ficar procurando, fica totalmente inviável. Então o grep ele vai te auxiliar nisso, ele vai fazer com que tu faça uma filtragem naquele conteúdo e ele te mostre só o resultado que você está procurando. Só para não perder o costume, a gente vai dar o comando main grep. Aqui eu já estou com a minha máquina Debian ativa, então eu peço para você subir a sua máquina Debian, tá? Vamos aqui, main grep. Aqui, pessoal, como eu já falei nas outras aulas, é importante que a gente saiba utilizar o main, porque é ele que vai te dar todo o suporte e todo o conteúdo do que um comando faz, o que você pode buscar de alternativas dentro desse comando, tá? Então tá aqui. Te aconselho a ler, a buscar mais informações sobre esse comando, mas está aqui praticamente tudo que o grep faz, tá? Ele é bem extenso mesmo, que o grep ele te ajuda em várias coisas, tá bom? Para limpar a tela eu posso dar um clear ou Ctrl L, fica à disposição. Se você não sabe o que é o Ctrl, está começando agora e não sabe o que é o Ctrl é uma tecla que está na tua mão esquerda, e é a primeira tecla bem no canto inferior do teclado, que está escrito CTRL, isso é o Ctrl, tá? Dá um Enter aqui no Clear, limpei a tela. Vamos voltar para a nossa apresentação. Grep. O grep faz pesquisa por string literais e expressões regulares, tá? O que é uma string? Uma string é um conjunto de caracteres. Por exemplo, A é um caractere, J é outro caractere, U, D, A são caracteres. Esse conjunto de caracteres é uma string, tá? Para quem vem do mundo da programação é bem básico isso, mas se você não é, então agora você passa a saber
O que, que é uma string? É isso, é um conjunto de caracteres. Então ele vai buscar por um conjunto de caracteres ou vai buscar por uma expressão regular. Expressão regular são aqueles comandos, aqueles coringas que eu ensinei na última aula, onde, por exemplo, eu quero buscar um conteúdo que comece com uma letra e tenha um nome depois. Então eu botaria ali um ponto de interrogação e mais o que eu estou procurando, né? Mas te aconselho a assistir a última aula que fica melhor explicado. Fgrep. O fgrep corresponde ao comando grep com a opção "-f", ou seja, ele vai procurar por strings literais. Né? Ele não faz procura por expressões regulares. Se você puxar um fgrep e tentar usar uma expressão regular, ele simplesmente não vai retornar nada, porque ele não está habilitado o uso de expressões regulares. No egrep, o egrep ele habilita então o suporte a expressões regulares. Então aqui eu consigo usar as expressões regulares e também posso buscar por strings normais, tá? Observação: o egrep e o fgrep são mantidos por questões históricas, né? Eles são comandos antigos. Então, para facilitar tudo, uso o grep, que ele já habilita tanto a expressão regular como a procura por strings literais, tá bom? Vamos dar sequência. Esse aqui é um texto que a gente vai utilizar praticamente em toda a aula de hoje, então se você está assistindo, eu peço que pause a videoaula e faça esse comando aqui lá no seu terminal, né? A gente vai preparar o arquivo e eu queria dizer o que faz o comando abaixo, né? Na última aula a gente aprendeu. Isso aqui é um redirecionamento, isso aqui é outro redirecionamento. O que está fazendo o comando? Eu estou pedindo para ele imprimir em tela tudo que eu vou escrever aqui, só que em vez de ele imprimir em tela, aqui, eu estou dizendo para ele, olha, redireciona lá para dentro da pasta TMP, num arquivo chamado lista telefônica. Então, faça isso, pause a aula e digite tudo isso aqui. Existem nomes que são duplicados, por exemplo, Roberto e Roberto aqui embaixo, Fernando e Fernando aqui em cima. Mas é de propósito, porque depois vai ter alguns comandos que a gente vai aprender a filtrar essas duplicadas aqui no arquivo, tá? Então, faça esse comando lá. Eu já tenho ele pronto aqui, não vou digitar até para a gente não perder tempo aqui na aula. Filtrando com o fgrep. Então, eu vou dar um cat no arquivo, né, no TMP lista telefônica, vou fazer um pipe, ou seja, um redirecionamento. Eu estou pegando a saída desse comando e mandando para esse comando aqui, o fgrep, e pedindo para ele buscar para mim a string Roberto dentro desse comando, dentro desse arquivo. Vamos ver como é que fica? Vamos lá para o nosso Debian. Então vamos lá. Cat, TMP, eu já estou dentro da pasta TMP, mas estou botando o caminho absoluto. Lista telefônica. Vou dar um pipe. Lá é o fgrep, né? Deixa eu só confirmar. É o fgrep que a gente quer, é o fgrep. Legal. Então, fgrep Roberto. Então ele vai me listar somente as linhas que tenha Roberto. E daí eu vou acrescentar aqui eu não sei se é autocolor, não, acho que é cola, menos cola, que daí ele vai colorir para mim o meu resultado. Olha lá, tudo que tiver Roberto ele vai colorir. Então ele buscou para mim as duas linhas que tem Roberto, com fgrep. Agora vamos tentar fazer o fgrep com ro e fazer aqui o uso de uma string, de uma expressão regular para ver o que ele vai retornar. Ele não retornou nada. Por quê? Porque o fgrep, como eu falei para vocês, ele só busca string literal. Ele não vai buscar expressão regular. Partiu para a expressão regular, eu tenho que usar o egrep. Tá? Vamos dar sequência lá na aula, para a gente não perder o raciocínio. Filtrando com o egrep. Agora a gente vai fazer o mesmo comando, o cat repassando a lista telefônica para o egrep, só que agora a gente vai buscar o fab asterisco, ou seja, eu estou pedindo para ele buscar tudo que ele encontrar com o padrão que inicie com fab mais alguma coisa. Vamos fazer o teste para ver? Então vamos lá. Cat, tmp, lista. Para quem não sabe, se você apertar a tecla para cima, ele vai te retornar o teu último comando, né? Através lá do history, né? Quem aprendeu lá na primeira aula tem o comando history na segunda aula. Então, tmp lista, agora só vou mudar aqui, ó. Egrep, e vou pedir para ele buscar o fab alguma coisa menos cola, né, para colorir a saída. Olha lá, ele retornou para mim Fabiola, me coloriu o padrão que eu pedi para buscar, que é o fab, né? E então o egrep ele vai fazer isso, ele vai te habilitar a expressão regular, tá bom? Assim como eu poderia também fazer isso aqui, ó, né? Fabi e alguma coisa, ele vai retornar a mesma coisa, tá? Legal? Então isso aqui é habilitar a expressão regular.
Como eu falei, esses comandos eles estão defasados. O grep ele já faz isso de forma automática. Quer ver? Vamos filtrar com o grep agora o Roberto, lá dentro do mesmo arquivo. Só que agora só usando o grep. Esquece o fgrep e o egrep. Vamos ver o que vai dar. Eu vou botar para cima para não ter que digitar tudo de novo. Vou dar o grep Roberto. Menos color para ele me colorir aquilo que eu estou buscando, que é a palavra Roberto. Olha lá. Ele retornou. Usei string literário e o grep retornou para mim. Agora vamos fazer a mesma coisa, só que agora fazendo o fab lá que a gente viu, né? Só que só com o comando grep aqui, né? Ó, aqui, ó. Então, a gente fez aqui o Roberto, agora a gente vai buscar lá na mesma lista, repassando o comando para o grep, o padrão fab com alguma coisa. Só que dessa vez usando o grep e não o egrep. Vamos ver o que ele vai fazer. Opa, também funciona. Vira a diferença? Então não tem por que eu ficar usando o fgrep e o egrep. Eu uso o grep, ele tem tanto habilitado a procura por strings literários ou junto com expressões regulares. Legal. Então a gente já viu isso. Aqui eu vou te ensinar uma outra utilidade do grep, que é filtrando string diferente do especificado. Ou seja, eu estou pedindo para que ele busque para mim dentro da lista TMP, ó, dentro da lista TMP, o grep com a opção "-v", ele vai buscar qualquer padrão que não contenha Roberto. Então, a linha que tiver Roberto, ele vai eliminar, né? Então, explicando de novo o comando. O cat é um comando que te imprime em tela um arquivo. Então, estou pedindo para ele imprimir para mim o arquivo que está dentro da pasta TMP, o arquivo lista telefônica. Estou repassando a saída desse comando para dentro do grep. E o grep vai fazer uma filtragem para mim com a opção "-v", que vai ser: olha, tudo que tu encontrar que conter Roberto, tu não mostra, o restante tu mostra. Tá? Vamos fazer isso? Então vamos lá. Cat tmp lista telefônica pipe grep com a opção "-v", e vou pedir para ele buscar para ele que ele não imprima para mim o Roberto. Vou botar o menos color, não vai adiantar, né? Porque não vai imprimir. Então, olha só, tem Gustavo, tem Fernando, tem Fabíola, tem Fernando de novo, tem Thiago, tem Edson. O Roberto não está. Se eu der um cat aqui só na lista telefônica, vocês vão ver que vai ter o Roberto. Olha lá. Tá vendo a diferença? Ó, Roberto e Roberto. Então, a opção "-v", ele está dizendo: não busca as linhas que tu encontrar com esse padrão, tu não imprime para mim. Agora aqui tem uma observação. Opa, deixa eu voltar. Aqui tem uma observação, olha só. Não se esqueça, essas alterações só acontecem em tela, ou seja, o arquivo original fica intacto. Se quiser colocar essa informação em um arquivo, utilize os redirecionadores, maior ou maior maior. Certo? Então eu filtrei algum conteúdo de um arquivo que eu quero, mas eu queria que isso em arquivo, então eu tenho que redirecionar. Como é que ficaria isso? Vamos fazer o teste aqui só para ficar bem na prática mesmo. Então eu vou voltar aqui no grep, olha só. Então, deixa eu dar um clear, senão fica muito bagunçado, fica muito cheia a tela. Dá um clear aqui. Vamos lá. Vou voltar lá no comando que eu filtrei o Roberto, né? Eu vou fazer isso aqui. Ó, estou pedindo para ele imprimir o arquivo lista telefônica que está dentro da pasta TMP, e redirecionando esse comando para o grep, pedindo para não mostrar as linhas que contém Roberto, e estou redirecionando para dentro do TMP arquivo filtrado, underline filtrado. Beleza. Pode ver que ele não mostrou nada em tela. Por que ele não mostrou nada em tela, Roberto? Aula anterior, galera. Quando eu tenho redirecionamento, eu estou dizendo para ele: não mostre em tela, joga no arquivo, certo? Redirecionamento. Vamos dar um cat nesse arquivo para a gente ver? TMP, arquivo, underline. Vou botar aqui para facilitar, usar uma expressão regular. Opa, olha lá. Tudo que saiu naquele comando anterior, agora eu joguei para dentro de um arquivo. Legal, né? Então, é isso que, por isso, quando a gente quer salvar um arquivo, redireciona ele, porque as alterações do grep são feitas em tempo de execução, ou seja, só vai para a tela, não vai para um arquivo, ele não altera o arquivo original. Se você quer alterar, use o redirecionador. O sort. O sort, ele classifica linhas, é o objetivo dele. Ordenar um arquivo, ou então ele ordena um arquivo enviando para a entrada padrão. É enviado para a entrada padrão. Então eu pego aquele arquivo que eu quero,
jogo para a entrada padrão do sort e o sort vai ordenar aquele arquivo para mim. Nunca se esqueça, né? Main sort. Vamos lá. Vamos ver o comando main aqui, o main sort, para não perder o costume. Então tá aqui, o sort com todas as opções. Dê uma lida, pesquise a respeito do comando sort, tá? É importante que você seja autodidata também. Aprenda um pouco sozinho. E é onde, quando você começa a praticar e quando você começa a ler, é que você vai gravando conteúdo. Senão eu vou te explicar aqui que é o sort e daqui a uma semana tu vai usar o sort e vai dizer, puta, como é que era aquele comando? Então, pratica, tá? Faz essa lista aí que eu te ensinei e vai sempre praticando. Então, vou mostrar aqui para vocês o arquivo de forma desordenada, né? Vamos lá. Cat tmp lista telefônica. Ó, então ele estava desordenado, tá vendo? Ó, Gustavo, Fernando, Roberto, Fabíola, não tem um ordenamento, né? Os números do telefone também estão errados, não, estão desordenados. Os e-mails lá no final estão de forma desordenada. Então, o sort ele vai ordenar isso pra gente. Então agora a gente vai ordenar. Vamos de novo dar o cat para imprimir, redirecionando para o sort. Vamos ver o que o sort vai fazer. Bom, eu já tenho aqui o comando cat. Se eu botar para cima eu tenho o comando cat. Eu vou redirecionar para o sort. Olha lá. Edson, Fabíola, Fernando, Gustavo, Roberto, Thiago. Legal. Então aqui agora o sort agiu, né? Ele ordenou pela primeira linha para mim, pela primeira coluna. Legal, né? Aqui eu botei só as opções para vocês testarem, tá? Porque o comando sort não tem muito o que falar, isso, né? "-F, não considera se as letras estão em caixa alta ou caixa baixa, né? "-N, classificação numérica, "-R, classificação inversa, tá? Então ele vai fazer na ordem ao contrário. Eu vou só mostrar o "-R. Os outros eu gostaria que vocês praticassem aí. Sort "-R. Agora ele ordenou ao contrário do que estava de cima. Antes começava pelo Edson, agora começou pelo Thiago. E foi para o Edson. Antes começava no Edson, foi para o Thiago. Legal? Então o comando sort ele faz isso. Observação, não se esqueça, essas alterações só acontecem em tela, ou seja, o arquivo original fica intacto. Se quiser colocar as informações em um arquivo, utilize os redirecionadores. Já te expliquei isso e pratique para que você memorize essa ideia. Unique. Bom, no nosso arquivo vocês viram que existem linhas duplicadas. O unique ele vem justamente para te facilitar a vida, para omitir repetidas linhas, né? Isso aqui veio na tradução. Eu botei no Google e ele traduziu automático. Então, vamos lá. Esses comandos servem para filtrar linhas duplicadas. E vamos lá, né? Main unique. Nunca se esqueçam, né? E vamos lá. E lá vamos nós, acho que botei, né? E lá vamos nós. Dá-lhe pica-pau, né? Main unique. Olha o unique aí. Tem um monte de opção. Você fica à vontade para ler, tá? Faço questão de sempre te mostrar o manual para que você saiba que esse é um comando padrão do Linux e que você tem aonde buscar informações sobre ele. Arquivo na íntegra com nomes duplicados. Vamos de novo listar o comando? Listar de novo esse arquivo? Lembra que a gente listou ainda há pouco? Então vou botando para cima até chegar onde eu quero. Opa, tá aqui. Só tirar esse espaço aqui que não ia fazer diferença, mas para ficar bonito. Olha lá. Então eu tenho linhas duplicadas, né? Olha só, Roberto e Roberto. Pô, tem duas vezes, cara. Mas isso vai me atrapalhar, né? Então vamos ver como é que o unique pode ajudar a gente. Arquivo ordenado e sem nomes duplicados. Olha o tamanho do comando. Pô, mas se eu olho para essa tripa aqui eu fico apavorado, Roberto. Eu não sei nem por onde é que começo. Interpreta comando por comando. Vamos lá. Cat. Cat imprime para mim um arquivo em tela. Legal. Qual é o arquivo que eu estou imprimindo? É dentro da pasta tmp lista telefônica. Legal. Quando eu dou um pipe, eu estou redirecionando a saída para o próximo comando. Então, cat, eu vou pegar esse comando e vou redirecionar para o sort. Legal, o sort tem o objetivo de ordenar para mim. A gente já aprendeu isso no comando anterior. O sort ele ordena para mim a lista. Para que, por exemplo, fique Roberto, Fernando, que são linhas duplicadas. E depois do sort, eu mando para o unique. E o unique vai eliminar essas linhas duplicadas para mim. Vamos fazer tudo isso lá? Viu como não é difícil? Às vezes a gente olha um comando, parece uma tripa gigante, a gente diz, meu Deus, por onde é que eu começo? Começa do começo, por aqui.
vai interpretando até você chegar no final dele e com certeza você vai entender. Se eu te mostrasse o comando na primeira aula, tu já ia sair correndo da aula, fala a verdade. Tu ia dizer, meu Deus, mas isso aqui é muito difícil, cara. Mas agora que você tem os conceitos, você vai entendendo o porquê que tem cada coisa dessa. Imagina se eu boto isso aqui na primeira aula, tu não sabe nem por onde começar. E daí imagina se eu começo a explicar isso, tu não sabe nem o que é um redirecionamento, o que é o sort, o que é o nick, né? E quando você sabe os conceitos vai ficando fácil de entender. Então vamos lá, vamos dar um clear. O nosso objetivo então é pegar o cat tmp, imprimir para mim arquivo o lista telefônica. Depois eu peço para ele ordenar para mim e depois eu peço para ele eliminar as linhas repetidas. Olha lá. Edson, Fabiola, Fernando, Gustavo, Roberto, Thiago. Lembra que Fernando e Roberto era duplicado? Agora está de forma única, né? Então o Nick vai te ajudar nisso. Observação, né? O comando sort tem a opção nick. Olha só. Cat tmp lista telefônica sort -1. Vamos testar? Será que ele vai fazer a mesma coisa que o de cima fez? Vou fazer a mesma coisa, só que agora eu vou eliminar o nick aqui e vou botar o -u. Olha só. Fez a mesma coisa que o de cima. O Linux ele te dá essa possibilidade de tu trabalhar de várias formas. E quando você está na TI, na área de programação ou de qualquer área da TI, você vai ver que existem várias formas de resolver o mesmo problema. Às vezes o meu código resolve o problema e o teu código com menos linha vai resolver o mesmo problema que eu. Nós dois chegamos ao mesmo resultado, quem é que está certo? Aí começa a entrar numa série de coisas, né? Tempo de execução, quanto que tu gastou de memória para executar aquilo, então... Mas enfim, o nosso objetivo aqui não é performance, e sim chegar no resultado. Chegamos da mesma forma, tanto com o sort, direcionando do sort para o nick, como também usando o nick do sort, né? Mostrando apenas os duplicados. Então eu tenho essa opção também, olha só. Cat tmp lista telefônica, redireciono para o nick e boto a opção "-d". Aí ele vai mostrar para mim só os duplicados. Vamos lá? Vamos aqui para a nossa máquina virtual, vou dar um clear. Agora eu quero mostrar só os duplicados, né? Agora eu vou botar o nick. Esqueci qual é a opção, é "-d". "-d". Então ele vai mostrar para mim só os nomes duplicados. Opa, não funcionou? Esse telefone, o nick "-d". É isso aqui. Bom, deixa eu consultar o manual aqui. Main unique. Ó, tá aqui a opção, ó. Repeated. Only print duplicate lines, né? Imprime linhas duplicadas. Eu não sei porque ele não está imprimindo. Às vezes acontece umas coisas que a gente fica assim, boquiaberto, né? Deixa eu ver aqui. Cat, tá. Pipe unique -d. Deixa eu ver se não redirecionando ele vai. Unique -d tmp lista telefônica. Não, também não mostrou. Bom, enfim. Vocês sabem que essa opção faz isso, eu mostrei lá para vocês, está no manual, não sei porque não está fazendo. Observação. Não se esqueça, essas alterações só acontecem em tela, ou seja, o arquivo original fica intacto. Se quiser colocar essas informações em um arquivo, utilize os redirecionadores. Legal? Mesma coisa, o arquivo está intacto, você não eliminou nada, ele só faz em tempo de execução. A prova disso é que se eu der um cat aqui na lista telefônica, está todo o conteúdo ali, né? Legal. Então vamos lá, agora é o cut. Tive que dar uma pausada aí no vídeo, vamos retornar. O cut. O cut ele serve para remover colunas de um arquivo, né? Cut não é a central única, o cut não é a central única dos trabalhadores, né, pessoal? Pelo menos não no Linux. E sim um comando que pode ser utilizado para recortar uma coluna com base em um delimitador. O que vem a ser um delimitador? Quando você tem um arquivo CSV ou um arquivo qualquer, você pode fazer com que ele tenha um delimitador. Por exemplo, aqui, ó, cat tmp lista telefônica. Então a gente tem aqui o nosso delimitador, é a vírgula. Então
a vírgula separa uma coluna da outra. Então, Gustavo G está na primeira coluna, o telefone está na segunda e o e-mail dele está na terceira, né? Então, isso vem a ser um delimitador. Então, como é que a gente faz para filtrar uma coluna dentro do Linux? A gente faz esse comando aqui, cut "-f". "-f" quer dizer qual a coluna que eu quero. Eu quero a coluna 1 e 2 aqui nesse caso. O "-d" é qual é o delimitador de coluna. Então, é a vírgula, tá? E aqui, output delimiter, ou seja, delimitador da saída. Quando ele fazer o recorte dessas duas colunas, ele vai usar o espaço para delimitar uma coluna da outra, tá? Do arquivo tmp lista telefônica. Vamos para a prática que daí fica mais fácil da gente explicar então. Então eu vou dar um cut "-f", coluna 1 e 2, "-d" para dizer qual é o delimitador, que é a vírgula, e agora eu boto "-output", né? Delimiter, né? Delimitador da saída, que vai ser igual a um espaço em branco que eu vou deixar. E eu quero que ele faça isso dentro do arquivo que está dentro da pasta tmp lista telefônica. Olha lá, ele filtrou então a primeira coluna e a segunda coluna e separou essas colunas com espaço. Eu poderia, por exemplo, em vez do espaço, usar um dois pontos, né? Fica ali então o delimitador. Legal? Então, para isso que serve o cut. Aqui eu vou filtrar só a coluna 1, por exemplo, e vou usar o pipe como delimitador. Então vamos lá, o mesmo comando, só que agora eu quero filtrar só a primeira coluna, certo? Usando o delimitador, eu vou usar dois pontos mesmo, tá? Olha lá. Quer dizer, não vai ter delimitador porque só estou fazendo uma coluna. Agora eu também poderia fazer o do 1 ao 3, né? Eu não estou recortando nada, só estou alterando o delimitador aqui, né? Porque veja bem, meu arquivo tem 3 colunas e eu só estou trocando então a vírgula por dois pontos. Olha lá, legal? Então o cut serve para isso. De novo, a observação de sempre, né? Não se esqueça que essas alterações só acontecem em tela, ou seja, o arquivo original fica intacto. Se quiser colocar essa informação em um arquivo, utilize os redirecionadores. A gente pode comprovar isso se a gente der um cat no tmp lista telefônica, a gente vai perceber que o arquivo está intacto. Legal? Agora a gente vai para um primo do cut, que é o AWK. O AWK, na realidade, ele é uma linguagem de programação, então tu consegue fazer algumas filtragens melhores do que o cut. Mas vamos começar pelo básico, né? O AWK, então, é uma linguagem de programação e ela foi criada em 1977. O AWK pode resolver uma infinidade de problemas. Uma delas é fazer o trabalho do cut de forma mais detalhada e com a possibilidade de chegar a um melhor resultado. Desculpe a insistência, mas vamos lá. Dá um clear aqui, ó, e vamos lá para o main AWK. Então, eu tenho o manual do AWK aqui. Vou dar o clear e vamos agora executar o AWK. Vamos fazer a mesma coisa que a gente fez com o cut aqui, ó. AWK, estou chamando o comando, só que lá no cut a gente usava o D para especificar o delimitador. Aqui a gente usa o "-f", o F maiúsculo, tá? Aí boto o delimitador entre aspas e aqui é onde começa a programação em si, ó. Olha só, abre e fecha aspas simples. E lá dentro eu vou botar me falhou aqui as chaves. E dentro das chaves eu vou botar o que eu quero imprimir, tá? Então eu quero imprimir a coluna 1 e a coluna 2. Então, ó, "-f" é o delimitador, o print é para imprimir e o S1, o S aqui, o S1 e o S2 são as colunas. S1 coluna 1, S2 coluna 2 do arquivo que está dentro da pasta. Aqui é tmp, desculpa, tá? Eu botei ETC, mas é tmp. Tmp lista telefônica. Vamos lá então, vamos fazer esse comando. Ó, AWK "-f" maiúsculo, estou especificando meu delimitador, abro as aspas simples, as chaves e digo para ele que eu quero imprimir, print de imprimir, S1 e S2, cifra 1 e cifra 2, tá? Que é a coluna 1 e coluna 2 dentro do arquivo tmp lista telefônica, dentro da pasta tmp, diretório tmp arquivo lista telefônica. Então ele fez o mesmo trabalho do cut.
Pô, Roberto, mas ele parece ser mais complicado, mas valia usar o cut. Em certas, se for um recorte simples, tu pode usar o cut, sim. Agora, veja esse daqui, ó, imprimindo colunas de acordo com o padrão. O que eu estou fazendo? É o mesmo comando, ó, wk-f, pá. O que muda nesse comando? Que agora eu tenho aqui parênteses. Dentro do parênteses eu especifico um padrão. Então eu estou dizendo para ele que eu quero que ele imprima somente quando na primeira coluna houver o nome Roberto R. Aí ele vai imprimir para mim a primeira e a segunda coluna. O restante ele não vai imprimir. Tá vendo como o WK é melhor? Ele consegue fazer uma filtragem, então, tanto em colunas quanto em linhas também. Vamos ver então como é que fica esse comando? Mesmo comando que a gente executou antes, só que agora eu estou adicionando uma condição para ele. O que fica dentro do parênteses é uma condição. Então, a condição é que S1 seja igual, e eu tenho que botar igual, tá? Igual a Roberto R. Legal? Então, agora eu estou dizendo para ele, se eu fizer isso aqui, eu estou dizendo que a primeira coluna é igual a isso aqui. Tá? Depois eu vou explicar melhor, mas bota igual. Olha só o que ele vai fazer, ele vai trazer só para mim as linhas que estiverem em Roberto R. E daí ele vai imprimir a primeira e a segunda coluna. Tá vendo? Ó? Como está repetido, ele imprimiu duas vezes. Agora olha a diferença. Se eu botar só um. Tá vendo? Ele busca todas as colunas e, em vez de ele filtrar, ele está trocando todos os nomes por Roberto. Então aí vai da sua imaginação o que você quer fazer com a WK, né? Eu também posso acrescentar acrescentar conteúdo. Olha só, eu estou dando o AWK-F, mostrando o limitador, pedindo para ele imprimir a linha 1 e adicionando Santos ao final, no arquivo tmp lista. Vamos fazer para ver o que dá. Vou dar um clear. E vamos lá, AWK-F, que é o meu delimitador. E agora eu vou... Caramba. Eu vou abrir aqui a programação e vou pedir para ele imprimir para mim S1 e depois de S1 eu quero que ele bote Santos. Então todo mundo que está na lista vai virar Santos. Eu tenho que especificar o arquivo, né? Senão não vai. tmp lista telefônica. Olha lá. Então virou todo mundo. Gustavo G. Santos, Fernando F. Santos, Roberto F. Santos e assim sucessivamente. Legal? O AWK, então, vocês viram que ele é bem melhor que o Cut. Eu consigo fazer filtragem tanto em colunas quanto em linhas. Que o Cut só vai me filtrar as colunas, né? De novo, não se esqueça que essas alterações só acontecem em tela, ou seja, o arquivo original fica intacto. Se quiser colocar essas informações em um arquivo, utilize os redirecionadores, maior e maior. Vamos comprovar isso? tmp lista telefônica. Pronto, está aí o arquivo intacto. Legal? Já estamos chegando ao final aqui, tá? Nos últimos slides. O SED. O SED, ele é um editor de fluxo para filtragem e transformação de texto. Ferrou com tudo, eu não sei o que é isso. Vamos lá. O SED é utilizado para localizar e substituir conteúdo, de acordo com o padrão de texto. Esse comando, no início do seu aprendizado, acaba gerando medo em algumas pessoas, por isso vamos devagar e sempre. Uma risadinha aqui, né? Vocês já sabem. Para a gente saber o que o comando faz, main sed. Está aí tudo que o comando faz. Vou sair, vou dar um clear. E vamos lá começar a explicação do sed então. Olha só, sed de apaga o conteúdo. Então olha só, se eu tenho o cat tmp lista telefônica e der um sed "-e", esse "-e" quer dizer que eu estou usando uma expressão, né, e ele vai buscar essa expressão com, entre aspas, a letra D, ele simplesmente não vai imprimir nada. Tá, mas para que serve esse comando então? Vai começar a entender, mas vamos executar esse comando para a gente ver o que acontece? Vamos lá, vamos comprovar que ele não vai sair nada. Então, cat tmp lista telefônica. Primeiro eu vou te mostrar que ele está ali, ó, o arquivo está ali. Agora a gente vai redirecionar para o sed, sed-e, para dizer que eu estou usando uma expressão. E agora eu vou botar o D de delete, né? De deletar. Olha só, não apareceu nada. Mas por que não apareceu nada? O sed, que não falei para vocês, é uma filtragem. Ele faz isso linha a linha do arquivo. Então,
Como eu não especifiquei o que eu queria apagar, ele simplesmente apagou o arquivo todo. Ele foi na linha, não achou um padrão que ele queria, ele apagou. Não achou nenhum, não tinha nenhum padrão especificado na segunda, apagou. E assim sucessivamente. Agora vamos ver o próximo. O próximo comando, ó, então aqui tem a explicação. Ó, o sed processa linha a linha. Logo, como mandamos simplesmente deletar, não saiu nada. Agora vamos começar especificando uma linha. Agora eu vou pedir para ele simplesmente apagar a primeira linha. Olha só, é o mesmo comando, só que agora eu boto 1 na frente do D. Então eu estou dizendo para ele, apaga a linha 1. Vou de novo. Eu já tenho um arquivo aqui em cima, então a primeira linha é Gustavo, certo? Então vou apagar, olha só. Eu estou pedindo para ele, sed, apaga a primeira linha para mim. Olha lá, viu que o Gustavo sumiu? Aí se eu fizer 2, legal, tu vai apagar a linha 2, olha lá. Agora, quem sumiu, aqui a linha 2, ó. Deixa eu só dar um clear aqui para ficar mais claro. Dar o cat de novo. E agora vamos fazer o linha 2. O linha 2 é o Fernando. Ó, o Fernando sumiu. Assim eu poderia também fazer a linha 1 e 2. Sim, você pode, 1 e 2. Aí eu poderia fazer da 1 a 3. Sim, você poderia fazer da 1 a 3. Desculpa, daí tem que botar vírgula, 1, vírgula 2, vírgula 3. O que que deu ali? Menos expressão caractere comando desconhecido, vírgula. 1, 2, 3D. Será que ele só aceita 2? Ah tá, ó, 1,3. Daí ele não usa o traço, ele usa a vírgula para especificar um espaço. Legal. Então a gente aprendeu a apagar. Olha só a explicação, apaguei a primeira linha e as outras foram impressas quando a gente executou um 1D. Agora eu quero especificar o intervalo, então que nem a gente fez ali, ó, do 1,3, então ele apaga as 3 linhas. Linhas iniciadas com um padrão. Então agora olha só. Aqui, quando eu boto dentro dessas barras aqui, eu estou pedindo para ele buscar um padrão. Então vamos fazer o teste aqui. Deixa eu maximizar aqui de novo. Sed-E. E agora o que eu vou fazer? Eu vou botar aqui, ó. Isso aqui é uma expressão regular, tá, gente? Isso que eu estou fazendo, ó. Esse chapéuzinho ali quer dizer início da linha. Toda linha que começar com R, ele vai apagar. Olha lá. Pode ver que o Roberto sumiu dali da lista telefônica. Voltando aqui para a expressão regular, olha só. Tudo que começa com... deixa eu maximizar aqui, porque senão não vai aparecer. Não vai aparecer. Tá, mas assim, ó. Tudo que começa com... Quando eu boto esse chapéuzinho, eu estou dizendo início da linha. E quando eu boto o cifrão no sed, ele está dizendo o final. O cifrão é isso aqui, tá? Quando eu boto cifrão no final, ele vai apagar as linhas que tiverem o final com aquela letra, com aquele padrão que eu determinei. Então vamos de novo. Ó, sed-E, aí eu digo dentro das barras que começando com R apaga. Legal? Então é isso que o sed faz. De novo, apagou tudo que tinha R no início. Então tá ficando legal, né? A gente já sabe apagar uma linha, a gente já sabe que se eu não especificar nenhuma linha, ele vai apagar o arquivo todo. Vai apagar em tela, tá? Não vai apagar o arquivo. E eu posso especificar um padrão ou uma linha, né? Agora, substituir padrões. Por exemplo, eu tenho lá no caixa telefônico, na lista telefônica, eu tenho esse e-comercial ali. Por exemplo, aqui, ó. CatTMP lista telefônica. Então eu tenho aqui, ó, Gustavo_linux.com e eu queria trocar esse underline, desculpa, esse e-comercial. Eu queria trocar esse e-comercial por arroba. E foi por isso que eu deixei assim. Agora vamos ver então. Como é que eu faço? Quando eu quero substituir, aqui eu queria apagar, então o D estava lá. Agora quando eu quero substituir, o S vem para... A gente bota um S aqui. Então olha só, sed-E, que é uma expressão, substitui. Aí eu tenho que o que eu quero substituir tem que estar dentro de pipes e dentro dessas aspas simples. Eu quero substituir esse e-comercial pelo arroba. Então, sempre que ele achar o e-comercial, ele vai trocar pelo arroba. Vamos fazer o teste? Então, vou dar o clear, AWK,
desculpa, sed, já esqueci o comando. Vamos lá, sed, só um instantinho, sed, só um instantinho, pessoal. Vamos lá, sed menos e, substituindo, então, abro as aspas e boto pipe, pipe, pipe. Eu quero substituir isso aqui por isso aqui dentro do arquivo tmp lista telefônica. Olha lá, substituiu, agora ficou com arroba. Legal, né? Agora, se eu quiser substituir só na primeira linha, eu poderia fazer tranquilamente, seguindo os mesmos conceitos do delete. Só que agora aqui, antes do S. Então, eu quero substituir só na primeira linha. Olha lá, só a primeira linha substituiu. Então, o sed ele te ajuda bastante nessa questão de tu precisar substituir, tu precisar apagar uma linha, de fechar com um padrão, tá? E novamente, como eu falei nos outros, esses comandos eles não apagam o arquivo, eles não alteram o arquivo, eles alteram em tempo de execução. Se você quer jogar isso para dentro de um arquivo, você tem que usar os redirecionadores, tá? Maior ou maior, maior. Legal? Estamos chegando no final, eu acho que faltam dois ou três slides. O WC. O WC, na realidade, ele realiza a contagem de linhas, palavras, caracteres e bytes, né? A gente vai criar um arquivo então para teste. E, de novo, a gente está usando lá o cat com redirecionamento. Eu queria que vocês criassem esse arquivo. Ó, linha 1, palavra 1. Linha 2, palavra 2. Linha 3, x, palavra 3. Linha 4, palavra 4. Linha 5, palavra 5. Isso eu vou te mostrar. Que ele vai contar as linhas e as palavras, né? Eu tenho 5 linhas e 6 palavras. Então, vamos consultar o main. Main, wc. Olha lá. Tá todos os comandos aqui. Boa leitura para vocês. Vamos embora. Opa. Então, vamos para o próximo slide. Olha só. O WC, ele mostra então, a quantidade de linhas, palavras e bytes. Se eu der um WC dentro do TMP... Ah, tá, desculpa, deixa eu voltar aqui. Ó. Esse arquivo vocês vão mandar lá para o cut.txt, tá? Eu já tenho ele pronto, então não vou criar. WC... E vou pedir para ele contar esse arquivo que a gente acabou de criar. Então, wc tmp wc.txt. Não existe? Como não existe? wc.txt. ls. Ai, que eu botei cut. Tá, vocês botam com wc, mas é cut, tá? Deixa eu só ver se na apresentação eu acabei botando cut. Eu botei cut aqui, ó, mas pode botar wc ou cut também, tanto faz, tá? Então vamos lá, cut.txt. Olha só, primeiro vou dar o clear aqui, vamos começar do início, né? Vamos lá, vamos primeiro pedir para ele dar um cat aqui. Então, esse é o nosso arquivo. Agora vamos contar as palavras. Olha só, ele contou então, você tem 5 linhas, 6 palavras e 96 bytes, né? Então está aqui a comprovação de que o WC faz essa contagem para ti. E se eu quiser só as linhas, mesma coisa, só que agora você vai usar a opção "-l", ó. Vamos fazer a mesma coisa, só que nós vamos usar a opção "-l". "-l", ele vai ter que me retornar 5 linhas. Opa! Aí se eu quiser fazer a contagem só de... Mostra a quantidade de palavras. Vamos ver? A gente vai usar o word, ó. Tá aí. 6 palavras. Tá, e se eu quiser o número de bytes, Roberto? É o "-m". Mesma coisa, só que com "-m". Tá aí. 96 bytes, que nem estava lá no outro. A gente também pode usar ele com outros comandos. Por exemplo, aqui, ó. Vou dar um ls no etc. Aí eu queria saber quantos arquivos aqui eu tenho aqui dentro. Opa, dou um pipe wc. Ó, nós temos 159 linhas, 159 arquivos e 1492 bytes. Legal? Interessante o WC, né? Mas agora não tem muita lógica de ver isso não. Talvez quando vocês começarem a trabalhar, quando a gente começar a apresentar os scripts aqui, todos esses comandos que a gente está vendo vão fazer mais sentido.
Hoje eles estão de forma muito isolada, até que os outros até agora que a gente usou, não. Tu vai usar ele no teu dia a dia. Agora aqui, o WC vai ser mais quando a gente começar a trabalhar com arquivos mesmo. Tá? Aí... Não, mas... Tá, vou fazer aqui, ó. O ifconfig, ele é um comando que ele te mostra o IP. Ah, tá. No Debian, o ifconfig não está liberado para o aluno. Então, vou executar como administrador. 2, 3, 4, a nossa senha padrão. Então, ó, ifconfig. Ele me dá aqui o número de IP do meu computador, né? Então, aqui na ETH0 a gente está com esse IP aqui, 10.02.15. Legal. Então, imagine o seguinte, vamos botar em prática um pouco do que a gente aprendeu. Ifconfig, daí eu vou redirecionar para o grep e vou pedir para ele pegar o inet, inet.d. Será que ele vai fazer? Opa, não fez. Grep inet.d. Ah, não é inet.d, é inet. Olha lá, ele pegou. Inet.end, eu quero que ele pegue. Aí eu vou dar o ifconfig só na ETH0, ó, ETH0, senão ele vai pegar das duas. Aí tá, aí eu tenho que botar entre aspas aqui porque tem espaço. Não pegou? Tá, vou pegar só inet mesmo, pra gente não perder muito tempo. É porque eu botei ETHU, é ETH0. Olha lá, então ele pegou pra mim o inet. Eu vou ter que botar só inet mesmo e o end aqui. Então, senão ele vai pegar as duas linhas. Inet end. Estou pedindo para ele buscar isso para mim com o grep. Olha, ele pegou só a linha. Agora eu queria pegar a terceira coluna. Eu queria pegar só o número de IP. Então agora a gente vai dar um AWK -F de delimitador. Vou dizer que o delimitador dele é o espaço. E vou pedir para ele imprimir para mim, né? Imprimir para mim somente, vou dar um print, ó, então aqui tem um espaço inet, entre o end tem um espaço, então o end é a segunda coluna e a terceira coluna vai ser o IP. Então estou pedindo para ele, então o que eu fiz aqui, ó, dei um ifconfig na ETH0, estou dando um grep no init_end, que é uma das colunas, das linhas que tem no ifconfig. Estou pedindo para ele filtrar para mim só a terceira coluna. O meu objetivo é pegar esse IP ali, o 10.02.15. Pronto, está aqui. E daí a gente vai começar a trabalhar com scripts um pouquinho mais para frente e a gente vai usar. Mas só para vocês verem como faz sentido tudo que a gente está aprendendo. Tá bom? Legal, então. Então, tarefas para que vocês façam, né? Eu queria que vocês pesquisassem o que faz o comando nl e o cat-n, tá? Pesquise o que faz o comando paste e pesquise o que faz o comando join. O paste, ele vai colar, o join, ele vai juntar dois arquivos, mas dá uma pesquisada. Eu queria que vocês pesquisassem mais a respeito do AWK, quando que surgiu, o que que é, como que funciona e o sed também, tá? Pessoal, eu agradeço a atenção de vocês. Muito obrigado para quem está assistindo as videoaulas e até a próxima aula. Um abraço a todos. Tchau, tchau.